Olá, gente, aqui é o Vanderlei, professor do Cefet, né? Hoje a gente vai buscar aqui fazer uma videoaula para demonstrar, né, o princípio aí da regra da alavanca. Então a gente inicialmente vai mostrar a sua aplicação e depois vai desenvolver essa equação. Então alguns alunos, né, me questionaram durante a aula por que ela era assim, e aí eu pedi para eles darem uma pesquisada, né, que já estava no final da aula, eu apliquei, mas não sei a profundidade que eles fizeram, mas não encontraram aí um vídeo, né, fazendo aí a demonstração, né, só a aplicação. Então eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui, né, usando dois princípios para demonstrar então aí o desenvolvimento dessa regrinha. Então vamos lá. É onde a gente usa muito essa regra da alavanca, né? E em diagramas de equilíbrio, diagramas de fase. Realmente você tem que ter dois elementos. Então poderia ser para uma liga monofásica, que seria representada aqui por essa figura, né? Onde você tem uma fase sólida aqui formada por uma composição, né, de dois elementos. Poderia ser, por exemplo, cobre e níquel, mas está na mesma fase, né? Porque só temos alfa e a parte líquida, mas existe uma região central, né, demarcada aqui, em que se eu assumir aqui um ponto, né, uma composição, por exemplo, a composição inicial aqui, um C0, um CO aqui, né, em função de uma temperatura, aqui no caso eu já tenho um exemplo aqui desse ponto B, né, poderia ser aqui 1250 graus e um CO de 35%, por exemplo, eu tenho aqui nessa região condições de saber, né, através dessa regra, qual que é o percentual de alfa, ou sólido, e qual que é o percentual de líquido, né? Tudo indica aqui que eu tenha mais líquido, né? Então mais próximo para cá o meu ponto de apoio da alavanca. Então ela é simples, né? Eu quero achar o percentual dessa fase líquida que corresponde a essa liga que eu tenho 35% de níquel e a 1350 graus, né? Isso aqui chama de diagrama de equilíbrio, porque à medida que ele vai aumentando aqui, né, vai alterando a composição, ele vai fazendo, né, um aumento de temperatura e vai analisando o que ocorre, se eu tenho só sólido, se eu tenho líquido, quanto que é de cada um. Então ele é realmente um diagrama aí que se dá tempo para que ocorra aí as difusões, né? Por isso que a gente chama de equilíbrio. Então demora muito tempo às vezes para ele sair aqui, né, de uma parte sólida e ficar totalmente, né, líquido e mudar e alterar todas as fases, né? Então vamos lá. Então eu quero aqui o percentual de fase. Suponha que você queira achar aqui o líquido, então, né? Você tem então a regra, ela assim, você usa, porque a alavanca é composta, você tem o ponto de apoio, você tem um braço para lá de cá, outro braço para cá, e você tem a alavanca inteira. Então ele fala que de onde você quer achar, você pega o braço oposto e divide pelo comprimento total. Então se você quer o L que está aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu tenho ela para baixo aqui. Não tem. Eu quero achar esse L daqui, o percentual de L. Então eu pego esse braço aqui, que seria C alfa menos CO, dividido, que seria o S, né, ó, dividido pela alavanca inteira, que seria o C alfa menos o CL, que seria o R mais S. Tá? Então eu acharia o percentual dessa fase líquida. E se eu quiser achar o sólido, é só fazer o contrário, pegar esse braço agora, que é o oposto, né? Seria sempre esse, né, menos o outro, porque você pega o valor numericamente maior, né? De modo, né? Então esse menos esse, ou então você pode subtrair de 100, já que a soma da fase líquida com a fase sólida aqui dá 100%, tá? Vamos pegar aqui um diagrama comum que a gente usa muito, que é um diagrama ferro-carbono, onde você tem aqui o percentual, né, de carbono aumentando em peso, né, e em função da temperatura. Então aqui já é uma liga polifásica, porque eu vou ter o alfa, quem já está familiarizado sabe que o alfa é ferrita, eu tenho a austenita, eu tenho a cementita, tá? Mas isso não é agora o objeto. O objeto aqui seria demonstrar a regra da alavanca. Então eu peguei uma liga aqui que eu tenho 0,28% de carbono a 724. Então como que a gente estabelece essa alavanca? Primeiro a gente precisa da coordenada. A coordenada é
esses dois valores que eu dei para você aqui, ó, 0,28 com 724. Então você vai cruzar os dois no gráfico. Temperatura, como aqui está em Celsius, tá? Então eu pego 724 e vou cruzar com 0,28, tá? Tá aqui. Isso é o primeiro procedimento. O segundo é estender uma linha para a direita, né? E outra para a esquerda, paralela ao eixo do gráfico. E aonde cruzar com uma linha de fase, você para e desce para você saber o valor que será contemplado aqui no lado, né, direito, extremidade direita da sua alavanca. Faz isso também para o lado esquerdo. Então você obteve aqui, já está aqui 0,025 e esse 0,83. Então isso aqui já foi intencionalmente, já coloquei 724 como exemplo para ficar imediatamente acima de 723, para você já pegar esses valores aqui, 0,83 e utilizar 0,025, porque a diferença vai ser muito pequena. E aí, montado então a sua alavanca, para facilitar a sua vida, você pode, né, ampliar ela aqui, sabendo que na esquerda você tem alfa e na direita você tem o gama, que é a austenita, tá? Então você tem ferrita mais austenita. Então, eu quero saber qual que é o meu percentual de ferrita e qual que é o meu percentual de austenita, tá? Um dos princípios que a gente vai usar para gerar, né, para demonstrar aí a regra da alavanca, seria a conservação de massa, né? Então, de outra forma, você poderia pegar aqui, ó, essa composição que eu tenho de 0,28 vai ser uma composição que ela vai estar diluída, né, na quantidade de carbono, que é 0,25 vezes a fração mássica de alfa, mais essa composição de carbono 0,83 vezes a fração mássica que eu tenho em Y. Mas vamos lá então, vamos aplicar a regra da alavanca aqui, ó. Quero achar o alfa, braço oposto, 0,83 menos 0,28, dividido pela alavanca inteira, que é 0,83 menos 0,25. Posso colocar vezes 100 ou não, tá? Mas se eu colocar vezes 100 vai dar percentual 6832. Poderia agora pegar aqui, para achar esse valor, pegar esse braço e dividir pelo total. Mas fica mais fácil, já que a soma entre alfa, né, e a austenita vai dar 100%, é só subtrair, né, esse valor em 100, ó, tá? Então, a outra fase ali seria de 3168. Então, você tem 68,32% de ferrita e 31,68% de austenita, certo? Agora, pegando aqui já o princípio, né, dessa conservação, eu posso falar que essa composição minha inicial, ela está diluída então nessa fração que você achou, que é 68, mas eu vou pegar 0,68, né, vou dividir isso por 100, vezes a composição de carbono, que é 0,25, mais esse 0,83, vezes essa composição aqui, que seria 0,3168, tá? Isso teria que dar aqui o 0,28. Então tá aqui, ó, 0,28. Então ele seria 0,6832 vezes a composição de carbono contido nele, mais a fração mássica que eu achei, vezes a concentração de carbono. Isso aqui fecha, tá? Então tá aqui, ó, continha, tá? Fiz aqui na calculadora, 0,28, tá? Então perfeito. Agora a gente já vai fazer, mostrou aí, né, por cima, mais rápido a aplicação dela, né? Mas isso você já tem bastante vídeo também, os nossos alunos já estão dominando. Agora vamos partir então para a dedução da equação ou comprovação. Então você tem aqui, ó, uma alavanca, né? Você tem o ponto de apoio, que seria a sua composição global, né, ou composição inicial. Daqui a composição global da liga. E você está numa região que você tem uma composição de alfa mais beta, tá? Então poderia ser lá, né, duas. Aqui uma composição alfa seria uma fase rica, por exemplo, em prata. Essa aqui é rica em cobre, tá? Então vamos lá. E aqui eu coloquei os braços, né? Um como X e outro como Y. Então vou precisar dessas duas equações aqui. Eu sei que a fração que eu achar aqui em alfa mais a fração que eu achar em beta tem que ser 100%, é 1, né? E voltando aqui naquela equação da conservação da massa aqui, vou falar novamente, né? Mas ele está diluído então nesse aqui vezes a composição e nesse vezes a composição. Então vou usar essas duas equações para a gente estar desenvolvendo. Então eu tenho aqui as duas dá 100%,
aqui aquela inicial, né, que eu já demonstrei. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa fração máxima de beta, porque a fração máxima de beta vai ser 1, o alfa passa para cá menos alfa. Então eu já começo aqui a montar a minha equaçãozinha. Vou pegar o f de alfa aqui, vou juntar, né, tudo que é... Bom, primeiro aqui, desculpa, eu vou pegar o f de alfa vezes c alfa, vou pegar o c beta aqui vezes 1, esse vezes esse dá isso aqui, né, só terei a ordem aqui, para ficar mais fácil, porque eu vou colocar tudo que é alfa junto, na próxima etapa, ó. Então, f de alfa vezes c alfa menos f de alfa c beta, mais o c beta passou para lá. Agora eu posso colocar isso aqui em evidência. Coloco o f de alfa, fica c alfa menos c beta, mais c beta. Tá? Então, eu posso passar esse c beta para lá, né? Só que passa com menos, CO menos c beta. E aqui ficou c alfa menos c beta. Mas tá vendo que aqui está invertido, ó? Eu não posso ter esse menos esse que vai dar negativo, nem esse menos esse. Então, como eu preciso, na verdade, de c beta menos CO, é só multiplicar aqui por menos 1. Então, vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter aqui c beta menos CO, alterei aqui. E esse aqui é só inverter os dois, ó. C beta menos C alfa. Agora já estamos finalizando, ó. Eu vou isolar o meu f de alfa, que vai ser igual ao c beta menos CO. E esse aqui passa dividindo, que é o c beta menos C alfa, ó. C beta menos C alfa. Então, comprovou aqui que se eu quiser achar essa fração máxima aqui, eu pego essa alavanca, né, C beta menos CO, dividido pela alavanca inteira, que é C beta menos C alfa. Agora vamos fazer um uso aqui, lá da mecânica, da estática, né, da alavanca, em equilíbrio, né, a igualdade aqui dos momentos. Então, para isso aqui, suponho que aqui tem um ponto de apoio, né, ele esteja em equilíbrio, a massa que está aqui, né, vezes essa distância tem que ser igual a massa que está aqui vezes essa distância. Aí ele está em equilíbrio, né? Então vamos lá. O f de alfa, que seria a massa que está aqui, vezes essa distância, que seria CO menos C alfa, seria igual à fração de beta que está aqui, que seria a fração máxima, né? Vezes esse braço, que seria o y aqui, que seria C beta menos CO. Perfeito? Agora vou fazer o uso dessa equaçãozinha, né, que eu somando as duas dá 100%, vou isolar o f beta. Eu achei que eu poderia ter feito o contrário agora para demonstrar do outro lado, né, poderia ter isolado aqui o f de alfa, mas tudo bem. F de alfa então é o CO menos C alfa, que é igual, agora estou substituindo aqui, ó, 1 menos f de alfa, estou substituindo, vezes C beta menos CO. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses braços aqui por x e y. Eu vou usar até menos recurso matemático, fica mais fácil para a gente desenvolver aqui, ó. Então vai ficar f de alfa. Quem que é C alfa menos CO menos C alfa? É o x, tá aqui. Quem que é C beta menos CO? É o y. Então aqui, ó. Então desenvolvendo ficou f de alfa x, y vezes 1 dá y vezes f alfa, fica f alfa vezes y. Agora eu posso passar o f tudo para um lado só. F de alfa x mais f de alfa y igual a y. Ficou bem tranquilo, ó. Então ficou f de alfa. Eu vou isolar esse f aqui, fica x mais y, que é igual a y. Então agora eu já posso isolar que o meu f de alfa vai ser y sobre x mais y. Quem que é meu y? Agora é só substituir, não? Quem que é meu y? Meu y é o C beta menos CO, tá aqui. Quem que é meu x mais y? É a alavanca inteira, então é meu C beta menos C alfa, tá? Então tá comprovado, tá, gente? Espero aí ter contribuído um pouquinho para entender de onde veio, né, essa regra da alavanca, dar uma certa veracidade para ela. Então até a próxima oportunidade, gente. Grande abraço aí a todos.